Operação da Polícia Civil mira quadrilha especializada em estelionato feito em caixas eletrônicos. Clientes de bancos, a maioria idosos, são as principais vítimas dos criminosos. Um homem foi preso. A reportagem é dela, a diva Branca Andrade, na tela. Câmeras de segurança ajudaram os policiais a identificar os criminosos e como eles agiam. De acordo com as investigações, a quadrilha tinha um modo de atuação para tirar o dinheiro dos alvos. O grupo ia até uma agência bancária e um homem ficava do lado de fora observando possíveis vítimas. Quando a pessoa era identificada, ele comunicava aos comparsas. Outros 2 bandidos se posicionavam nos caixas eletrônicos ao lado da vítima. Quando ela terminava de usar o equipamento, um deles a abordava, dizendo que havia esquecido um suposto recibo. O papel orientava o cliente a trocar de senha. Caso não o fizesse, pagaria uma multa. Um dos bandidos então se propunha a orientar a vítima durante a suposta troca de senha. Por fim, ele alegava que não tinha dado certo e o outro comparsa entrava em ação oferecendo ajuda. Neste momento, o segundo golpista usava os dados bancários e sacava dinheiro da conta. Uma das vítimas perdeu R$ 2.500. De acordo com as investigações, a quadrilha atuava em todo o estado, principalmente nos municípios de Petrópolis, na região serrana, e em Paraíba do Sul e Partido Alferes, no Centro-Sul Fluminense. Na operação desta quarta-feira, a polícia conseguiu prender Isaac Afonso Cohen, conhecido como russo ou alemão, de 58 anos. Ele foi preso quando tentava se esconder dentro da caixa d'água da casa localizada no bairro de Guaratiba. Na casa do Isaac foi achado um vasto material probatório ali que vai servir de ensejo para uma condenação, que são empregados na atividade criminosa de estelionato. Ao todo, a Polícia Civil possui 3 alvos, 2 ainda estão foragidos. Todo esse material aqui foi apreendido hoje pela manhã na casa do terceiro membro da quadrilha, Isaac Cohen. Lá foram encontrados dispositivos para prender os cartões das vítimas na máquina, além de máquinas de cartões de crédito, papéis para falsificação de documentos e cartões de diversas vítimas. Além disso, a polícia também encontrou 2 identidades falsificadas com a foto de Isaac, mas os nomes são completamente diferentes. A polícia continua as investigações para prender os outros 2 integrantes da quadrilha, identificados como Alberto de Oliveira Campos, conhecido como Neguinho, de 66 anos, e Márcio Vinícius de Souza, conhecido como Sombra, de 45 anos. Todos os criminosos possuem passagem por estelionato e furto mediante fraude e clonagem de cartão. Todos os 2 que não foram encontrados são foragidos, pois têm um mandado de prisão preventiva contra si. Então, qualquer denúncia contra o paradeiro deles, peço a que procure a Polícia Civil através da 107DP Paraíba do Sul. Todos eles têm passagem pela polícia, ou seja, são bandidões que estão aí, só que ainda estão nas ruas, é isso mesmo? Eu vou até a cidade da polícia para falar com ela, minha amiga Branca Andrade. Branca agora ao vivo falando com a gente. Branca, é uma operação importante, é uma organização criminosa montada justamente para atacar essas pessoas que vão aos caixas eletrônicos e eles pegam ali documentação falsa e tudo mais. É a bandidagem solta, né, garota? Boa tarde para você. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que assistem o SBT Rio. Sim, é um grupo criminoso especializado, inclusive, nisso, tanto que essa investigação da 107DP de Paraíba do Sul já acontece há cerca de 6 meses e só foi possível capturar pelo menos um dos 3 elementos, que é o Isaac Cohen, de 58 anos, porque a vítima que aparece nessas imagens desse roubo que aconteceu no dia 24 de dezembro, em pleno Natal, denunciou. E aí, por conta disso, a polícia juntou as informações desse roubo com as investigações que já vinha fazendo e descobriu a atuação desses 3 criminosos. 2 ainda estão foragidos, a polícia vai continuar aí as investigações e o prejuízo que essa quadrilha já efetuou para essas vítimas pode chegar a R$150 mil, uma vez que, Caio, a quantidade de cartões que a gente viu aqui na
apreensão da Polícia Civil é muito grande. Eu vou falar aqui com o Dr. Jefferson Ferreira, da 107DP de Paraíba do Sul, que vai relatar aqui pra gente agora quais são os próximos passos, né? Já que não acabou ainda. Tem 2 foragidos que a polícia precisa colocar as mãos, né? Boa tarde, Caio, boa tarde a todos os ouvintes. Isso, a operação hoje, ela conseguiu capturar o líder dessa associação criminosa, que é o Isaac. No interior da residência do Isaac, a gente conseguiu arrecadar dezenas de materiais probatórios utilizados ali na prática do crime, como máquina de cartão de crédito, diversos cartões de crédito em nome de terceiros, diversos documentos falsos que eram utilizados por ele, e também como terminais de autoatendimento em que eles empregavam no caixa eletrônico para que a vítima possa falar com uma suposta central de atendimento e fornecesse os dados para o golpe. Enfim, uma dezena de elementos de informação que vão servir ali para a condenação não só do Isaac, mas como dos 2 comparsas que estão foragidos. Ele foi trazido aqui para a cidade da polícia. No momento da prisão, ele ainda tentou se esconder dentro da caixa d'água. Aqui em sede policial, ele confessou a participação no crime? Já deu algum indício de onde estariam os outros 2 comparsas? Isso, já no decorrer da busca, da apreensão na casa dele e no cumprimento do mandado de prisão, ele tentou se evadir, se escondendo na caixa d'água da própria casa, onde ele foi encontrado, por isso que ele está todo molhado, e foi trazido aqui para a delegacia, que informalmente ele confessou a prática do crime e inclusive apontou aonde o material que ele chama material, entre aspas, de trabalho, estaria ocultado. Os agentes de pronto arrecadaram esse material e trouxeram aqui para a cidade da polícia, na base da DRFA. Dr. Jefferson, querido, Caio Alex aqui do estúdio, como é que o senhor vai? Tudo bem? Prazer ter o senhor aqui com a gente. Agora, uma operação importante para poder prender esses criminosos que vinham agindo contra idosos. A gente sabe que essa questão de crime de estelionato, essas coisas, o cara entra, é autuado, só que o cara vem pra rua. Parece uma ação de enxuga-gelo. O senhor estava pedindo para tentar chegar mais ainda atrás desse criminoso, para tentar deixar esses caras atrás das grades, só que a imagem está aí, ó, a forma de atuação deles. O que fazer para poder deixar esses homens atrás das grades e não atacar mais os nossos idosos? É a minha pergunta. Excelente pergunta, Caio. A gente, no decorrer das investigações, a gente monitorando essa associação criminosa, pôde perceber que diversas vezes eles eram levados a uma delegacia de polícia, mas por não estar portando nenhum tipo de material ilícito, eram tratados como um fato atípico ou falta de elementos ali para a lavratura do auto de prisão em flagrante. A gente teve esse cuidado de monitorar, angariar todo tipo de elemento de informação, não só a oitiva da vítima, o reconhecimento da vítima, mas também com análise de câmeras de segurança, para poder caracterizar não só o furto mediante fraude, mas como outros estelionatos e também a associação criminosa, para juntar todos esses crimes, com a junção de todos esses crimes, mantê-los mais tempo atrás das grades. Fazer esse debate aqui para o estúdio, Marcos, a mim, é aquilo que a gente fala. Criminosos, estelionatários, atacam idosos que precisam do dinheiro para comprar remédio, ainda nas ruas. Tem que mudar a lei. Exatamente, Caio. Boa tarde, Jefferson, meu amigo. É uma investigação, como muito bem disse o Dr. Jefferson, que precisa ser de monitoramento, né? Precisa haver uma ação de polícia judiciária antes para poder efetivar a prisão dessa associação criminosa e desse tipo de criminoso. O importante destacar, Caio, é que, infelizmente, esse tipo de crime no Brasil tem uma reprimenda do Estado pouco eficaz. Como é um crime sem violência e grave ameaça, e a exceção, de uma organização criminosa ou mesmo da associação criminosa, o crime de estelionato ou mesmo de furto, que é uma outra modalidade de subtração de bem alheio, ele acaba tendo uma reprimenda abaixo do que se deveria no Estado brasileiro. Por quê? Porque é uma questão de política de segurança que é até compreensível, Caio. Você combater com menos privação de liberdade os crimes que são que não têm violência ou grave ameaça. Mas quando se trata de uma ação contumaz, continuada, o Estado tem que intervir de modo a não deixar aquele bem tutelado com uma proteção insuficiente. Você fazer uma política criminal
que desestimule a ação violenta e de grave ameaça com uma ação de privativa de liberdade maior do que o crime que não tem esse tipo de ação do criminoso, ok. Mas quando o criminoso, mesmo nesse crime, sem violência e grave ameaça, é um criminoso quanto mais ele tem uma ação continuada, o Estado precisa intervir de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente, porque senão o bem jurídico tutelado fica com uma proteção insuficiente. Agradeço a participação de Branca Andrade, Dr. Jefferson com a gente aqui no programa. Parabéns a toda a sua equipe. Tem que prender esses bandidos mesmo, que são muito... E vou falar, hein? Quando eles fazem uma coisa dessa com idoso, tem idoso morrendo por causa deles. Então, automaticamente, o Dr. Jefferson já sabe, tem que botar atrás das grades, porque esses caras têm que ser presos. Obrigado a vocês pela participação e também já agradeço ao Dr. Marcos Amin. Veio um escândalo de lindo, mas tá com problema na coluna, né? Não estava lá tentando se esticar. E o doutor Hércules mandou aqui, manda um beijo para o doutor Marcos Amin, tá cada dia mais profissional. Grande, tá Hércules, cascudo, obrigado, doutor. Cascudão, rapaz. Cascudão. Meio dia 53, olha só, gente, a Prefeitura do Rio decidiu afastar Monique Medeiros da Secretaria de Educação. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município. Foram encontrados indícios de que houve fraude no preenchimento da folha de ponto dela. Rodrigo Monteiro traz pra gente na tela. A folha de ponto está sendo analisada na Secretaria Municipal de Educação. O documento tem a assinatura de Monique até o dia 31 de janeiro, como se ela tivesse trabalhado todos os dias, mesmo antes do mês terminar. Instauramos hoje um novo processo administrativo e comissão de sindicância para apurar outras possíveis irregularidades cometidas recentemente pela servidora, como, por exemplo, inconsistências apresentadas em sua folha de ponto, até conduta incompatível com a função que ela exerce. O decreto do prefeito Eduardo Paz foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira. Monique Medeiros foi afastada do cargo de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do município e vai ficar fora do trabalho até a conclusão do processo administrativo. Monique retomou as atividades na Secretaria Municipal de Educação no dia 12 de dezembro. Pedagoga concursada, mesmo respondendo a um processo por homicídio, não perdeu a matrícula. Atualmente realizava uma função administrativa no almoxarifado da Secretaria, longe das escolas e das crianças. Mas assim que a imprensa divulgou o caso, Monique resolveu apresentar um atestado médico de 2 meses. O pedido gerou desconfiança e o secretário determinou que ela passasse por uma perícia. Monique fez o exame na Preve-Rio e teve o pedido negado. Pelo resultado da perícia, ela não precisava ser afastada das atividades. Infelizmente, mesmo com o afastamento, ela continua recebendo salário. O que eu, pessoalmente, acho um absurdo, ter que pagar para quem não trabalha. Infelizmente, a justiça no Brasil é muito lenta e precisamos todos cobrar mais celeridade na conclusão desse julgamento. Monique e o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, são acusados de torturar e matar o filho dela, em Riborel, de 4 anos. O crime aconteceu no dia 8 de março de 2021. Os dois já foram ouvidos pela justiça e negaram o crime. O casal vai ser levado a júri popular, mas ainda não há uma data marcada para o julgamento. Aquela pergunta que vem, né? A pessoa suspeita de ter cometido crime, vai a júri, aí quer trabalhar e continuar recebendo dinheiro público? Eu, Caio Alex, sou totalmente contra isso. E outra pergunta, né? Já tinha assinado a folha de ponto toda bonita lá, aí na hora H entra para não trabalhar. Eu vou te falar, hein? Querer ser esperta, mas a imprensa tá aí para investigar e não deixar você fazer o que você bem entende. Até porque você já é suspeita de ter participado do assassinato do seu filho, o recado tá dado.